Agora vamos chamar aqui no Sem Rodeios, deputado estadual, capitão Telhada. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Gazeta do Povo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Prazer estar com vocês aqui. Ótimo. Eu gostaria de começar falando com o senhor. A gente já abordou aqui em diferentes momentos do programa o avanço do PL antifacção. Eu gostaria de ouvir a sua análise sobre esse projeto, o que muda a partir de agora. Perfeito. Inclusive, falei hoje na tribuna aqui da Assembleia Legislativa a respeito desse grande avanço que o Brasil testemunhou na data de ontem. De fato, a gente tem chamado de um marco legal ao combate ao crime organizado, porque é o que ele representa, é um divisor de águas. Iniciamos, a gente percebeu que há 2 anos atrás nós iniciamos uma retomada de segurança pública, do conceito alinhado com a vontade do povo, que é o quê? Levar justiça e levar segurança ao cidadão, de bem ao policial, e ver cada vez menos o bandido ser tratado como vítima. Então, 2 anos atrás, nós tivemos o fim das saidinhas temporárias, o fim das saidinhas chamadas saída temporária, saidinha de preso, e teve toda uma polêmica, foi vetado, voltou para a Câmara, e acabou que o STF entendeu que ela seria válida apenas para presos condenados a partir, então, dessa aprovação. Mas já foi um avanço. Ao longo do tempo, nós temos certeza que teremos a diminuição, ano a ano, da quantidade de presos que são colocados em liberdade na saidinha. E agora, com o PL antifacção, de fato é um grande avanço, porque o relator, meu amigo, tenho orgulho de tê-lo como amigo, oficial de rota e hoje deputado federal, Guilherme Derrite, quando recebeu a relatoria desse projeto, ele de verdade fez um trabalho técnico, se debruçou com a sua equipe para desenhar a melhor legislação possível que, de fato, causasse um impacto nas facções, causasse um impacto nas organizações criminosas. Então, ele saiu lá, por exemplo, retirou o que era do projeto original do governo Lula, a figura do faccionado privilegiado, que tinha lá de 1 a 3 anos de pena, e colocou uma pena mínima de 20 e uma pena máxima de 40 anos para membros de facção criminosa, podendo chegar a 65 anos, inclusive se for líder, se tiver morte de policial, se tiver reincidência. Traz também esse projeto de lei antifacção, traz lá 70% obrigatoriamente do cumprimento da pena em regime fechado, e isso interrompe, impede um vício, o círculo vicioso que nós temos hoje no sistema de justiça criminal, que é a chamada porta giratória do sistema penitenciário. O bandido é preso agora, recebe uma condenação muitas vezes até considerável, porém não cumpre e logo está na rua delinquindo novamente. Então, 70% de cumprimento em regime fechado é muito bem-vindo. A sociedade brasileira agradece, porque o criminoso vai ser responsabilizado e vai ficar atrás das grades. E também, eu acho que é muito importante destacar mais 3 reflexos desse projeto de lei. O primeiro, que as lideranças iniciam o cumprimento de pena já em presídio federal, não tem direito ao auxílio reclusão, que é uma grande vergonha, porque é um auxílio que, inclusive, ultrapassa os valores do salário mínimo do trabalhador brasileiro. E terceiro, ponto muito importante, que foi uma emenda colocada pelo deputado Marcel Van Hatten do Novo, que foi acatada e foi aprovado, que é o fim do direito ao voto para esses presos provisórios que estarão submetidos à tipificação e aos crimes trazidos aí pelo novo projeto antifacção. Deputado, nós temos visto, do ponto de vista internacional, o presidente Trump, o governo americano, pressionando uma série de países em relação à classificação dessas organizações criminosas como organizações terroristas. Nesse último final de semana, o maior líder do cartel Jalisco Nova Geração, no México, foi assassinado numa operação feita pelo exército mexicano. Como é que o senhor vê essa questão da classificação das organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas e a importância dessa classificação que, infelizmente, acabou não sendo albergada nesse PL antifacção?
Perfeito. Nós, policiais que combatemos o crime no dia a dia, tivemos a experiência, a oportunidade de fato, fazer polícia e combater o crime organizado, como eu tive essa oportunidade por 19 anos na PM, Coronel Telhada, meu pai, o próprio Derrite, que é capitão da Polícia Militar, também teve essa oportunidade. A gente sabe que a grande realidade é essa. Os grupos hoje narcotraficantes são verdadeiros grupos terroristas, que atuam não só em solo brasileiro, mas hoje atuam em toda a América Latina e até em outros continentes. Não são poucas as notícias, não são poucas as pautas que surgem no noticiário internacional envolvendo facções criminosas aqui, paulistas, cariocas e outras. Então, sim, é necessário um trabalho de tipificação como terrorismo. Ao meu ver, isso endurece e isso leva mais seriedade ao combate e leva medo ao criminoso, porque o que nós temos hoje no Brasil? O custo-benefício do crime ainda está valendo a pena. Infelizmente, essa é a verdade. Ainda vale a pena ser criminoso. A mente criminosa, quando faz o cálculo de voltar a delinquir, de reincidir ou de partir para o mundo criminoso, o jovem, o cidadão lá faz esse cálculo. O quanto que eu tenho chance de ser preso? Se eu for preso, eu vou sair na audiência de custódia ou eu vou ficar pouco tempo, porque logo eu vou ser colocado em liberdade, as penas são brandas e ainda tem a grande chance de eu passar impune. Então, a impunidade é o grande câncer, é o que faz o Brasil sangrar nos nossos dias atuais. É um problema contemporâneo de todos nós como sociedade, inclusive nós que estamos hoje nesse campo político. Então, o projeto de lei antifacção é um passo importante, sim. Ele traz um alívio e uma vitória para o povo brasileiro, é uma vitória que as pessoas de bem esperavam do Congresso Nacional. Todos os deputados que votaram a favor do projeto, eu acho que hoje estão carregando esse sentimento, devem estar recebendo em suas redes, com certeza, apoio da população, que não aguenta mais ver bandido tendo afago do governo, afago das leis, mas não para por aí. Nós temos que prosseguir em outras demandas represadas há décadas no Brasil, que ainda não foram atendidas. E um detalhe, hoje de manhã, o Palácio do Planalto estava comemorando a aprovação do PL antifacção, né? Em que pese a relatoria do deputado Derrite ter alterado 95% do texto, praticamente um projeto novo, o Palácio do Planalto, para não ficar atrás, estava comemorando a aprovação. Resta saber agora, e eu faço um apelo aqui publicamente, para que o presidente Lula, então, já que está comemorando, sancione esse projeto e não vete nenhuma parte, nenhum item do que vai chegar na mão dele em breve. Ótimo. Bom, ano passado a gente viu com muito destaque, né, o tema da segurança pública, especialmente depois da operação no Rio de Janeiro. É verdade que depois a gente viu tantas pautas de corrupção roubando cena que se esfriou um pouco falar sobre segurança pública. Agora, com o PL antifacção, a gente volta a falar com um pouco mais de força. O senhor acredita que o tema da segurança pública será um dos grandes, né, uma das grandes pautas aí das eleições de 2026? Sem dúvida, Mariana. Foi assim em 2024 e, sem dúvida nenhuma, se repetirá em 2026, segurança pública como pauta principal, porque hoje é a maior preocupação do paulista e do brasileiro. Hoje, o cidadão, tanto que está numa classe econômica mais baixa, um cidadão que mora numa comunidade, que utiliza de transporte público, até o cidadão que está numa classe mais alta, que tem o seu veículo blindado, tem esse tipo de oportunidade, mas todos sentem hoje a falta de segurança. É uma sensação em que pese, por exemplo, o estado de São Paulo aqui ter os melhores números em relação a homicídios por 100 mil habitantes, nós temos um número de 5,1 homicídios por 100 mil habitantes aqui em São Paulo, um número abaixo, inclusive, de diversos estados norte-americanos, que a gente sempre usa como exemplo, os Estados Unidos. O São Paulo tem um número abaixo de vários estados americanos. Mesmo assim, a sensação de segurança ainda não chega no sentimento do cidadão aí no dia a dia. Então, é uma pauta viva, é uma pauta orgânica. A segurança pública ela acontece a todo tempo, ela
infelizmente, ela acaba voltando aos noticiários. Por quê? Justamente porque acontecem novas ocorrências, acontecem novos fatos, e a gente não pode sempre estar correndo atrás do prejuízo. A gente hoje, como legislador que teve a experiência lá de polícia, a gente tem que estar um passo à frente do criminoso, um passo à frente das facções, pensando política com resultado. Então, esse projeto de lei antifacção é um grande exemplo disso. Existem outras boas iniciativas, principalmente em Brasília, no Congresso Nacional. Nós, nas Assembleias Legislativas nos estados, temos uma competência reduzida em relação à legislação para pautas criminais, mas os nossos companheiros lá, policiais, parlamentares em Brasília, têm uma grande missão e hoje tem o apoio da opinião pública. Tanto que até o PT, um governo de esquerda, partidos de esquerda que nunca falaram de segurança pública, nunca apoiaram, de fato, as forças policiais ou o endurecimento do crime, hoje são obrigados a fazer acenos, a realizarem gestos pela segurança pública. Por quê? Porque o eleitor hoje, o cidadão comum, está antenado nessa pauta e quer, sim, ter segurança para que tenha acesso aos demais serviços, para que crie sua família, para que tenha oportunidade de viver minimamente decente no nosso país. Deputado, também trazendo para o plano internacional, um dos grandes modelos hoje defendidos no mundo é o modelo do Bukele em El Salvador, né, com o presídio de segurança máxima, o SECOT. Quem o senhor acha, né, da adoção de presídios similares no Brasil como medida de contenção desse narcoterrorismo? Estou totalmente favorável, estudo o sistema penitenciário, o sistema de justiça criminal montado, idealizado pelo presidente Bukele. Quero em breve visitar o país para justamente conhecer pessoalmente essas ferramentas e equipamentos criados lá em El Salvador que fez o país sair da posição de país mais agressivo, mais violento do mundo, inclusive das Américas, para o país mais seguro do mundo. Na verdade, Frederico, o que acontece? O bandido só entende um tipo de língua. Ele entende a linguagem da força. Infelizmente, o bandido, se ele não tivesse o mau caratismo, se ele fosse um cidadão de bem, ele respeitaria a lei, mas a sua própria natureza criminosa impede que ele reconheça uma legislação se ela não tiver força, se ela não fizer, se ela não criar um resultado capaz de pará-lo, capaz de dissuadi-lo a agir. Então, eu sou totalmente favorável à política de tolerância zero com criminoso. Criminoso tem que responder pelos seus atos. Criminoso não é vítima da sociedade. Criminoso é um ser pensante que escolheu ir por esse caminho. E quando é preso, tem que ficar atrás das grades, tem que pagar pelo crime que cometeu. Então, eu gostaria muito, quem sabe, acho que não é tanto idealismo assim, mas quem sabe não veremos nos próximos anos no Brasil, com esse crescimento da pauta de segurança pública, com o aumento de parlamentares, inclusive, e eu sou um fruto dessa busca do cidadão por segurança pública, eu hoje deputado, né, o aumento de parlamentares vindos das forças policiais, das forças militares, policiais civis, guardas civis. Quem sabe um dia a gente não chegue, pelo menos perto do que El Salvador conseguiu montar, colocando o criminoso, o narcoterrorista, em seu devido lugar, para que aprenda a conviver e, se for recuperado, consegue voltar à sociedade e ser um cidadão produtivo. Se não, vai continuar atrás das grades. Inclusive, eu defendo prisão perpétua para alguns crimes aqui no Brasil. Vou fazer a minha próxima pergunta, já agradecendo, inclusive, a Isabel Soares, que se tornou aqui, veio fazer parte do nosso clube de membros da Gazeta do Povo. Obrigada, Isabel, seja muito bem-vinda, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo aqui. Faça como a Isabel aqui embaixo, você vê ali ao lado do sininho, seja membro do Clube Gazeta do Povo. Agora, deputado, eu queria falar sobre o seguinte, ainda sobre esses assuntos que estamos trabalhando aqui nessa entrevista. Esses dias entrevistamos aqui Paulo Figueiredo, que falou, até respondendo a uma pergunta do Fred sobre
o possível plano de governo de Flávio Bolsonaro e trouxe aí alguns dos setores que seriam provavelmente os que mais chamariam a atenção numa mudança no possível governo Flávio Bolsonaro, e a questão da segurança seria um desses. Ele disse que ele mexeria muito na questão da segurança pública, se inspirando em El Salvador. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o nome de Flávio Bolsonaro aí para 2026. Tenho certeza que o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que inclusive, já revelo aqui, é o meu pré-candidato também, que estou apoiando, que apoiarei até a campanha, tenho certeza absoluta, porque conheço quem está orbitando o seu projeto de governo, quem está construindo o seu projeto de segurança pública para o Brasil, para a nossa nação. Então, eu não tenho dúvidas que o trabalho, o resultado da pasta da segurança pública como projeto para um futuro governo e eventual governo Flávio Bolsonaro será, sim, inovador e trará um sentimento de justiça, de decência, de realização para o cidadão de bem. Porque o brasileiro no geral, o brasileiro comum é conservador. O cidadão aqui brasileiro, ele quer trabalhar, quer ter oportunidade de construir a sua família, de adquirir o seu patrimônio, de realizar o seu lazer com a sua família, de alcançar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, e para tudo isso precisa de segurança. O Brasil nem sempre foi um país de bandidos, nem sempre. Houve época em que o cidadão de bem era valorizado. O bandido tinha medo de ficar arrotando, entre aspas, lá no bairro, que era bandido, que era faccionado. Por quê? Ele era colocado no seu devido lugar pelos próprios cidadãos daquele bairro. E isso, infelizmente, hoje mudou. Hoje, o bandido vai lá no bairro, se anuncia como líder, se anuncia como cabeça ali da facção, e até policiais que residem naquele bairro, cidadãos de bem, trabalhadores, são constrangidos e ficam oprimidos pela força que nos últimos 30, 40 anos, principalmente, o crime criou aqui no Brasil. Então, eu tenho certeza e confio em vários aspectos de um futuro governo Flávio Bolsonaro. Mas, principalmente, falando da minha pauta principal, que eu conheço e que eu trabalho a minha vida toda, que é a segurança pública, tenho certeza, pelo time que está junto com o pré-candidato Flávio, eu tenho certeza que vai sair um trabalho bem feito, e se ele assumir, eu tenho certeza que ele terá apoio no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e apoio popular para colocar em prática essas ideias. Né, nessa linha de 2026, nós temos uma eleição importante do Senado, né, 2 cadeiras aí que se renovam. Como é que está essa eleição e os pré-candidatos? O senhor mencionou o Derrite, ele, né, está se colocando como pré-candidato ao Senado. O senhor acha que há condições da direita fazer 2 cadeiras por São Paulo em 26 e os potenciais candidatos aí no Estado? Perfeito. O deputado Guilherme Derrite, até o momento, é pré-candidato ao Senado Federal pelo meu partido, inclusive, pelo PP, pelo Partido Progressistas. Nós temos uma questão de uma cadeira ainda aberta no campo, né, no espectro da direita, que era aquela cadeira, poderia ser ocupada pelo Eduardo Bolsonaro, infelizmente está hoje nos Estados Unidos e nessa situação que todo mundo está acompanhando, situação complicada, difícil para ele e para a família, então ainda está em aberto. O que eu tenho conversado aqui na Assembleia, nas oportunidades que eu tenho com o governador Tarcísio, com o presidente da Assembleia, André do Prado, que é do PL, tem grande contato com o Valdemar, e no meu próprio partido, é que esse nome ainda não foi definido. Existem alguns players, existem alguns grandes nomes da direita em São Paulo, porém, ainda não está definido, está em aberto. O que eu tenho de confirmação até o momento é o nome do deputado Guilherme Derrite como pré-candidato, apoiado pela direita, apoiado pela família Bolsonaro, apoiado por nós conservadores, e eu sim acredito veementemente que nós temos possibilidades de levar, né, de fazer essas 2 cadeiras, Derrite e a outra pessoa que vier. Por quê? Vai vir apoiado pelo mesmo grupo, pelas mesmas pessoas. Quem vota 11 no Derrite, por exemplo, vai votar 22 em outro candidato. Eu acredito que o cidadão tem essa consciência e conseguiremos captar, desde que também seja um bom nome,
apoiado e alinhado com os valores e princípios que a gente tem trabalhado aqui no Brasil, no campo da direita, mas acho que tem total condição e precisamos, viu, Frederico? Nós precisamos de um Senado a partir de 2027 forte, porque é uma casa importantíssima que não pode ficar rebaixada a interesses de outros poderes, e principalmente os senadores paulistas, os senadores aqui de São Paulo, já fica a minha crítica aqui, a minha posição, infelizmente, a gente carece de posicionamento aqui dos senadores paulistas. A gente, malemar, a gente vê falas na tribuna, colocações, posicionamentos. Então, precisamos, como o maior estado da nação, como o estado que é a locomotiva do Brasil, com a importância que tem, nós precisamos de senadores atuantes. Essa eleição será primordial, inclusive nesse campo. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Muito obrigado. Permaneço à disposição aqui. Obrigado pela oportunidade. Excelente programa. Valeu. Valeu, até a próxima.